A notícia dos Estados Unidos é que Donald Trump venceu com folga as primárias em Iowa. Ele é o favorito do Partido Republicano, será? Quem detalha pra gente é a nossa Adi Ferrer. Conta, Adi, como é que é isso? O Trump tá se dando bem nos Estados Unidos? Não acredito. Mulher, é verdade. E assim, as pesquisas já estavam dando que ele ia vencer esse caucus com uma margem aí bem confortável. Ele obteve 51% dos votos, tá? O DeSantis 21% e a Haley 19%. Ele teve o maior número de votos em todos os 99 condados de Iowa, mas ele perdeu em um, tá? Em um só desses 99 e por um voto só, né? Então aquela pessoa especificamente que deu aí a vitória para outra pessoa. E assim, os dados são apavorantes de certa forma, porque foi uma votação muito expressiva, já se esperava, mas acho que não tanto assim, porque ele venceu entre os eleitores mais jovens e mais velhos, entre homens e entre mulheres. Ele conquistou os republicanos evangélicos e os conservadores da direita radical, tá? E ele fez um discurso que eu vou trazer em duas partes, tá? Aí a primeira parte dele agradecendo as pessoas pra gente começar essa grande discussão sobre Donald Trump. Vamos ver se eu tenho aqui o link correto, porque eu acho que talvez eu tenha aberto... Ah, aqui, esse estava com o link errado. Aí, vamos lá. Travou? Aí, foi. Eu quero agradecer a todos porque foi um período muito maravilhoso. Eu quero agradecer ao grande povo de Iowa. Agora é hora de nosso país se unir. Republicanos e democratas. Seria maravilhoso se nós nos uníssemos, resolver todos os problemas, toda a destruição que aconteceu no país. Isso é tão importante. Parece que o discurso dele, ele bota as palavras num liquidificador, assim, vai saindo qualquer coisa, né? Mas se tu quiser já botar o próximo, por quê? Não sei se vocês conhecem o meme da Jojo Todinho, que é ela nos stories. Acho que é um stories ou fazendo live, não lembro muito bem. Mas ela tá dentro do carro, ela fala assim: bom dia, meus amores, espero que vocês tenham um dia espetacular. Aí vem um corte do final da live, que ela gritando: vem pro Rio de Janeiro se tu é homem, eu vou te pegar a porrada. Porque esse foi o início do discurso do Donald Trump. União, paz, tranquilidade. Isso aí é a parte final. Dá-lhe o play. Ai, tô até com medo. Now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. I think it's a group of people that are probably larger in number than New York State. And we can't have that. We can't have that. It's not sustainable as a country. It's horrible. And you know, they're coming from prisons and jails. They're coming from all over. They're coming from countries that most people have never heard of. Eu vou dar uma pausa aqui só para dizer, caraca, ele ainda tá nessa, né? De imigrante é tudo criminoso e tal. Só faltou usar o bad hombre que ele usou da outra vez, né? Mas vamos continuar aí. And they're coming from mental institutions and insane asylums. They're being emptied out into our country. Gente! And they're terrorists. Many terrorists are coming in. And we're going to have to deport. We're going to have a deportation level that we haven't seen in this country for a long time, since Dwight Eisenhower, actually. Now we have an...
É o que eu falei pra vocês, é o meme de Jojo Todinho. Bom dia, meus amores, vem pro Rio de Janeiro se tu é homem. Inicia muito bem, até porque, né, muitas pessoas vão prestar atenção no início e bem no finalzinho. Então, as coisas do meio, às vezes, elas se perdem, né, na compreensão na hora ali, né? Essa é uma construção do discurso muito interessante do Donald Trump. E assim, ele conquista, então, com Iowa, 20 dos mais de 2.000 delegados que ele tem que conquistar, né? É um peso pequeno, mas ele tem aí um peso simbólico, até porque é o primeiro, então a gente já vê né, a questão. E a gente tem alguns dados bem preocupantes vindo da CBS News, que é a parceira da BBC, né, nos Estados Unidos. Cerca de metade dos eleitores republicanos se consideram parte do movimento MAGA, ou seja, Make America Great Again, que é o movimento do Trump. E a maioria dos participantes desse cálculo disse acreditar que o Donald Trump foi o verdadeiro vencedor das eleições de 2020, ou seja, pegou muito bem a teoria da conspiração da fraude eleitoral de 2020 nos Estados Unidos, no eleitorado republicano. E, sim, 90% dos declarados trumpistas acreditam nessa teoria, mas a gente tem mais de 60% dos republicanos, né? Mas agora começa uma temporada aí de primárias que vai ser interessante. Ele tem um desafio maior agora na semana que vem em New Hampshire, porque lá a Nikki Haley, que é a ex-governadora da Carolina do Sul, ela é um nome forte por ali. E as pesquisas também estão mostrando que em New Hampshire ele tá em decaída. Ao que tudo está indicando, a gente vai ter em 2024 de novo Donald Trump versus Joe Biden. E aí o Joe Biden com uma popularidade baixíssima, uma popularidade dentro dos próprios democratas baixa, que pode ser que as pessoas se unam em um outro nome, né? Mas não acredito que tenha um nome forte dentro do Partido Democrata para bater o Donald Trump, né? E com as guerras, os conflitos que até os Estados Unidos têm se envolvido, o Donald Trump tem crescido entre parcelas da esquerda, né? Porque o Donald Trump realmente ele é uma pessoa que se foca mais dentro do país, não ligando para as questões exteriores, né? Isolando os Estados Unidos, o que é, para a economia norte-americana, um problema gigantesco, porque eles são a maior hegemonia do mundo, o maior país do mundo, em algumas perspectivas, e em outras já não são. Então, há uma perda aí de representação dos Estados Unidos gigantesca que não interessa ao país, né? Então, a gente tem uma questão, uma problemática nos Estados Unidos bem importante. Porque se o Trump perder as eleições, vai ser adubado ainda mais esses discursos de fraude eleitoral, como já tem em 2020, como tem aqui no Brasil, como tem em outros países do mundo em que a extrema-direita conseguiu fazer com que os seus tentáculos, né, fossem espalhados. Então, os Estados Unidos vivem uma crise política que não visto há 100 anos, no mínimo, né? É uma crise política interna que realmente ou a gente pode chutar para 100 anos ou sem precedente pelo tamanho da ruptura democrática que a gente viu nos últimos dias também. Nos últimos dias não, nos últimos anos. É surpreendente, eu confesso que eu não estava esperando, né, essa vitória do Trump, porque a gente vinha vendo algumas derrotas jurídicas dele ali, né, em alguns estados ali, ele sendo considerado inelegível, né, mas realmente há uma força ainda muito grande, e a perspectiva do Trump sair candidato republicano contra o Biden, que tá assim...
Você me desculpa a piada, mas o Biden tá em queda até mesmo literalmente, assim, né? A gente fez um vídeo agora esses tempos sobre as muitas quedas físicas do Biden e como isso alimenta uma narrativa, né? De que, olha, o cara, ele literalmente não tá conseguindo ficar em pé mais, né? É interessante que eles têm a mesma idade, né? Eles regulam de idade, mas o Joe Biden tem essa aparência mais frágil, né? Ele nunca foi um nome, assim, um grande líder do Partido Democrata. Ele foi o que parecia juntar ali uma grande frente ampla para tentar derrotar o Donald Trump. Conseguiram derrotar o Donald Trump, mas aí foi erro atrás de erro, né? Não só para minar a sua própria popularidade, mas também em questões econômicas. A gente pode citar alguns poucos acertos econômicos do Joe Biden. Um deles, e é muito superficial, é aquele acordo que ele assinou com o Brasil, né, pelos direitos trabalhistas, mas também é muito superficial e foi um aceno eleitoral. A gente não viu muita coisa nos últimos anos. Ele realmente não foi um presidente ativo em muitas ideias, assim, né? E falou realmente que ele está enrolado na justiça lá. Também não tem nem a perspectiva na Constituição deles do que fazer caso uma pessoa seja eleita presidente numa situação como é que ele está. Então, tem umas diferenças bem gigantes aí de regulação, né, de lei eleitoral. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela é alinhada ao conservadorismo e ela tem tomado decisões muito voltadas ao trumpismo. Então, a gente pode ter uma decisão a favor de Donald Trump, derrubando aí a decisão, que é só uma decisão por enquanto, do estado do Colorado, dele ser inelegível naquele estado, né? Somente uma decisão da Suprema Corte pode fazer com que isso volte atrás, né? Então, realmente são muitas variáveis, e esse discurso de perseguição política tem funcionado muito bem dentro do Partido Republicano. O marketing do Donald Trump tem aproveitado isso muito, tem feito camisetas com mugshots, tem feito vídeos falando ele enfrentou, e é sempre enfrentou, sabe? É sempre esse verbo, ou verbos dentro desse grande leque. Donald Trump enfrentou a juíza do sistema, né? Sempre discursos assim, e tem funcionado. Tem funcionado, essa é a conclusão, tem funcionado, e tudo indica que vem aí um período de instabilidade política nos Estados Unidos, que às vezes as pessoas se perguntam, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Não se engane, essa instabilidade política nos Estados Unidos há de soprar uma chuva para esse lado também, é bom a gente ficar de olho, né? É isso aí, Adi. É isso. Valeu. É isso aí, vamos lá.